Bancada Parlamentar. Especial Autárquicas. Com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Olá a todos, muito bem-vindos ao Bancada Parlamentar Especial Autárquicas e hoje temos connosco um candidato especial, não é, Otávio? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O nosso convidado tem 60 anos, é licenciado em Contabilidade e Administração, é gestor de empresas, foi presidente do Conselho de Administração de várias empresas municipais em Cascais, na Câmara foi também vereador, vice-presidente, sendo o atual presidente desde 2011, sucessor de António Capucho. Já adivinham quem é? Já adivinham quem é o nosso convidado, é militante do PSD, foi vice-presidente do partido e foi presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro. O nosso convidado é um dos mais acérrimos defensores de Pedro Passos Coelho e um dos rostos mais visíveis contra Rio Rio. Temos algo em comum, eu e o convidado de hoje, é que ambos fomos expulsos da escola por rebeldia, mas ao contrário do senhor Presidente, eu só sou vice-presidente lá em casa e mesmo assim com muito poucos poderes. Antes de mais, muito obrigado. Eu não fui expulso, boa noite, eu não fui expulso, fui convidado a sair. Convidado a sair. Convidado a sair. Okay. Então, obrigado. Obrigado. Não, era o termo usado, era convidar a sair. Carlos, quem é o Carlos, o homem, o que é que as pessoas ainda não sabem sobre si? Carreiras, convém dizer o nome, não é? Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. Obrigado. Estou aqui com todo o gosto. Quem é que eu sou? E o que é que as pessoas deviam saber sobre si que não se sabe Quem já, não sabe. Não tenho nada para revelar que não seja de conhecimento público. Não, ao fim e ao cabo sou, acima de tudo, e neste ambiente mais político, sou um inconformista, que me leva a tentar ser um reformista, e penso que em alguns casos consegui, noutros naturalmente que não. Mas, acima de tudo, é um homem que gosta de viver e vive a vida na sua plenitude. Um bom vivant. Já fui, agora já. Aliás, eu acho que a primeira pergunta, a introdução foi logo a atacar. Diz logo, 60 anos, não é? Portanto, ou seja, já fui muito mais do que sou hoje. Não, mas acima de tudo estou bem com a vida, sinto-me realizado e espero que ter sido um bom pai, ser um bom pai. E muito especialmente agora estou naquela fase da vida dos netos, não é? E fiz uma pergunta agora por ter feito os 60 anos, fiz uma estupidez que foi perguntar à minha mãe, há sempre um avô que serve mais de referência para cada um de nós, o meu era o materno, e perguntei à minha mãe com que idade é que o meu avô tinha morrido, não é? Que era uma referência para mim, enfim. E depois o choque foi quando ela me respondeu 55 anos. Muito Portanto, novo. Eu já sou, sim, mas para mim era uma pessoa muito velha. Exatamente, não é? exatamente. Portanto, para mim foi um choque que eu já era mais velho do que o meu avô, não é? Do meu avô Manel. Mas, de qualquer dos modos, enfim, espero ainda estar cá mais Sim, uns certamente que aninhos. ainda tem muita vida pela frente. Espero eu. Certamente Eu tenho que tido sim. um susto há 2 anos, que foi um ataque cardíaco, não é assim uma coisa muito simpática de se ter, mas enfim. Mas, Felizmente tudo bem. Felizmente está tudo Isso bem. é que é preciso. Mas esperemos que a vida do Carlos dure mais do que a vida do PSD, não é? Que está difícil e é sabido que o Carlos Carreiras é uma das vozes mais conhecidas e críticas contra a liderança do Rio Rio. No caso do PSD vir a obter um mau resultado nas próximas eleições autárquicas, acha que o Rio Rio deve fazer um balanço e acha que tem razões para continuar? Ele próprio já o afirmou, não é? Que irá fazer esse balanço. Eu, neste percurso, ultimamente, tenho preferido não fazer grandes considerações, quer sobre o PSD, quer sobre a própria liderança. Nesta altura das autárquicas? Sim, porque cada vez mais o meu partido, e isto pode parecer um lugar comum, mas é como eu sinto, cada vez mais é Cascais, o meu partido. E é nesse que eu estou empenhado, e é nesse que eu quero estar empenhado. E, portanto, diz-me muito pouco, aliás, a própria política nacional, na minha análise, está muito desinteressante. Pois está. Não é? E, portanto, não é uma coisa que motive alguém a entusiasmar-se muito com a política nacional. Portanto, eu entusiasmo muito com a política local, sou grande, vibro mesmo com o exercício executivo que tenho na Câmara Municipal de Cascais, que espero renovar para um próximo e último mandato, e, portanto, é a minha preocupação neste momento. Além de que eu considero que o próprio Rui Rio alimenta-se exatamente destas de qualquer ataque, e portanto também não tenho não sinto nenhuma necessidade nem gosto em estar a alimentar seja o que for. Portanto, vamos esperar que os resultados sejam bons. Do que eu pude observar, os candidatos que o PSD apresentou, de uma forma geral,
foram bons. Na Amadora, por exemplo, não é? Falta ver qual é que é os próprios projetos e conteúdos que têm para apresentar aos seus eleitorados, mas ainda assim também me diz a experiência que pode não ser o suficiente, porque Claro. de facto joga-se muito a própria personalidade do candidato e há uma associação muito grande do eleitor ao candidato, neste caso ao candidato a Presidente de Câmara. E, portanto, vamos aguardar, já não falta muito, não é? Portanto, já falta muito pouco. Já falta muito pouco e, portanto, não há que ter estados de ansiedade. Então não vale a pena esperar por uma reação do Carlos depois das eleições? Não, posso-lhe dar a garantia de que, porque já alguns órgãos de comunicação social me convidaram para a noite das eleições, não é? Portanto, imagina, talvez com essa motivação Com esta com que linha de faz a raciocínio. pergunta, não é? Mas, de facto, não vou e não será nunca Nessa noite. na noite das eleições, nem nos dias seguintes, que irei fazer qualquer consideração sobre o resultado a nível nacional. Falo-ei naquilo que me diz respeito, que é Cascais. Muito bem. Antes de irmos às eleições, às próximas eleições de 2021, o Carlos foi coordenador autárquico do PSD nas últimas eleições autárquicas em 2017. Nessa qualidade, Rui Rio atribuiu-lhe as culpas pelo péssimo resultado do partido nessas eleições e disse mesmo sobre si, e passo a citar, esse é o pior, é o mais incompetente. Sente-se culpado por esse resultado? Não, sinto-me responsável pelo resultado, sendo que também na altura, eu normalmente nunca gosto de fugir às minhas responsabilidades. Eu tinha, de facto, essa responsabilidade de ser o coordenador nacional. Mas também eu sempre disse que, e o mesmo se verifica para as próximas eleições, qualquer que seja o resultado no análise nacional, o resultado é, respeitando os estatutos do PSD, que tem que se respeitar, é das comissões políticas locais, do candidato, da comissão política distrital e depois, obviamente, da comissão política nacional, que é quem homologa ou não homologa. É o único poder que tem estatutário para poder intervir. E naquele caso em concreto, eu, enquanto coordenador, percorri o país várias vezes, falei com todo o partido. Sim, a chamada Volta Nacional. Várias voltas nacionais. E foi o melhor que se pôde encontrar e, portanto, nesse sentido, sinto-me responsável. Aliás, Claro. penalizo-me até, porque depois pela própria consequência, que foi pelo abandono de Pedro Passos Coelho, de não concorrer internamente ao partido nas eleições seguintes. E fiquei, obviamente, a penalizar-me por isso, mas gostaria muito mais, mas isso Claro. não é difícil de adivinhar, gostaria muito mais de ter tido um excelente resultado, mas não foi Mas possível, as tenho aqui circunstâncias... uma pequena provocação, exatamente desse período, e diz que fez o melhor possível. Arrepende-se de ter escolhido André Ventura para a Câmara Municipal de Loures? É como eu lhe disse, na verdade, a escolha não cabe ao Coordenador Nacional, nem cabe à Comissão Política Nacional. A Comissão Política Local do PSD escolheu André Ventura, Sim, certo. propôs à Distrital e a Distrital votou. À Nacional só resultava de aceitar, homologar ou não homologar o candidato, e homologou. Precisamente. Portanto, Certo, não mas tinha- aconteceu exatamente a mesma situação no CDS e a Assunção Cristas retirou o apoio do CDS ao André Ventura. O PSD podia ter feito a mesma coisa. O PSD é a estrutura Mas nacional do PSD. estamos a falar de circunstâncias muito próprias e eu penso que, pelo menos daquilo que é a minha análise, não conheço pessoalmente, portanto não foi um dos candidatos que não conheci pessoalmente, mas acho que há uma diferença grande entre aquilo que é a formação e aquilo que é o pensamento do deputado com aquilo que depois que é afirmado. Eu acho que ele encontrou um nicho de mercado, explora esse nicho de mercado. Claro. E, portanto, não cresce mais do que esse nicho de mercado. Esperemos. Mas tem essa particularidade. Não acredito que ele seja aquilo que diz Ser. ser. Claro, Não é? Partilho da sua opinião. claro. Mudando um bocadinho de assunto, ainda dentro das autárquicas, mas não já para Cascais. O Carlos faz parte do grupo de autarcas que fez queixa da Comissão Nacional de Eleições, acusando-a de dar razão àqueles que querem silenciar os recandidatos e impedi-los de publicitar os seus méritos. O que é que aconteceu e o que é que se passa com a Comissão Nacional de Eleições? Eu acho que é uma hipocrisia nacional. Porque, repare, primeiro, a Comissão Nacional de Eleições só soube falar nela nas autárquicas. É verdade. É verdade. Depois é preciso perceber que a Comissão Nacional de Eleições são com representantes dos partidos parlamentares. E, portanto, não é um órgão isento. Exato. Não é? É um órgão parlamentar, neste caso. parlamentar. Exatamente, parlamentar. E, portanto, nesta base tem uma influência grande naquilo que eu considero hoje
ser um dos principais problemas de desenvolvimento do país, que é estar tudo muito condicionado a forças extremistas. E, portanto, neste caso em concreto foi o Bloco de Esquerda. Para mim já não é novidade, porque já nas últimas eleições aconteceu, tive não sei quantas participações. Também diga-se de passagem que todas elas foram arquivadas, à exceção de uma, o que é uma coisa muito curiosa, em que eu ainda sou arguido, passado 4 anos, em que é uma situação em que, como estas também se vão realizar, no início do ano escolar, o Sr. Presidente da República decidiu abrir o ano escolar em Cascais. E, naturalmente, eu estava presente. Como é evidente. Claro. O Sr. Presidente da República, no estilo que hoje já todos os portugueses também conhecem bem, começou por elogiar muito a escola, elogiar muito os professores, elogiar muito os diretores, elogiou toda a gente, até os próprios alunos, e depois decidiu elogiar o Presidente da Câmara. Enfim, eu fui constituído arguido, ainda não Por ter foi. sido Por ter elogiado. sido alvo de um elogio. Eu, aliás, perguntei ao seu procurador, quando fui prestado declarações, a dizer, olha, mas diga-me então quanto tempo eu tenho para reagir, para tapar a boca ao Sr. Presidente da República. E garanta-me que eu tenho imunidade. E não é fácil. Não, exato, não, e não é isso, tem que ter imunidade, porque para todos os efeitos é uma agressão. Não é? Claro. Portanto, enfim, mas A ver se passaram encaixa 4 ali na legítima defesa. Pois, não, só podia ser por estar ameaçado de ter consequências maiores, mais negativas. Mas, de facto, a Comissão Nacional de Eleições tem, e neste caso em concreto, há 4 anos, e agora também repete, o Bloco de Esquerda, e agora com caixinhas também da Iniciativa Liberal, o que é uma coisa estranha, não é? Portanto, para liberais têm atitudes perfeitamente iliberais, mas decidem que quiseram começar por me calar no meu Facebook, que é um Facebook pessoal. Agora, eu não consigo distinguir o que é o Carlos Carreiras, como há pouco dizia, avô ou pai, não é? Exatamente. Do Presidente. Não, do Carlos Candidato. Carreiras cidadão e do Carlos Carreiras Presidente de Câmara e do Carlos Carreiras... Candidato. Enfim, eu sei que Já são muitas. na política alguns têm aqui alguns devaneios de personalidade, não é? Agora, eu sou só um, não é? E, portanto, tentaram-me calar por aí. E agora, todos e qualquer motivo, tentam, de facto, condicionar a minha Atuação. atividade. Quando a lei geral não diz que eu sou Presidente de Câmara, sou eleito para um mandato de 4 anos menos 15 dias, ou menos 3 meses, ou menos 2 meses. Sou para 4 anos. Depois há, por parte dos municípios, que é isso que essas pessoas que estão na Comissão Nacional de Eleições não devem conhecer o terreno, não sabem. Eu, se não for a uma determinada tipo de ação, ainda para mais se for a convite dos próprios municípios, é uma desconsideração que eu estou a fazer às pessoas. E, Claro. portanto, eu tomei algumas precauções, ou seja, tentando respeitar aquilo que é o espírito a letra da lei, como se costuma dizer, mas há coisas que eu não me deixo inibir, nem me deixo condicionar, até porque seria mau, a meu ver, para o próprio eleitor de Cascais perceber que o Presidente de Câmara se deixa condicionar em matérias que são do fruto do seu trabalho, Claro, e da da sua sua competência. opinião. Claro. Portanto, ou seja, não tenho sobre isso qualquer outro problema. E agora os processos irão decorrer e vamos ver o que é que darão, não é? Muito bem. Vamos a Cascais. Quais são hoje, na sua opinião, os principais problemas do Concelho de Cascais? Num exercício de autoanálise, em que é que o Carlos acha que falhou? Não, em primeiro lugar, é preciso termos uma consciência clara dos tempos que vamos atravessar no próximo mandato. Não é? E eles vão estar, a meu ver, marcados claramente por alguns problemas que são problemas transversais e problemas de uma dimensão que não é só local, mas que tem um grande efeito do ponto de E vista que não local. eram previsíveis também. O primeiro, e que são completamente imprevisíveis, alguns deles. Outros, infelizmente, são muito previsíveis. O primeiro deles é a pandemia, que ainda estamos a viver, e portanto Que o Conselho foi pioneiro no combate à no pandemia. combate. Sim, mas eu isso, desde o princípio nunca quis definir que havia aqui um campeonato de Sim, mas o que é presidentes facto de é que se Câmara. antecipou em larga escala até ao próprio governo. Até ao não é? próprio Até ao próprio Podemos governo. conversar sobre isso, até porque tem umas histórias curiosas sobre essa matéria. Mas, de qualquer dos modos, nós, da pandemia sanitária que ainda estamos a viver, há mais 2 outras pandemias com forte repercussão na própria sociedade, em geral, e naturalmente também em Cascais. Que é uma pandemia económica, ou seja, nós vamos ter uma crise económica, claro. muito forte, ainda para mais acentuada por via daquilo que o governo não fez, não faz, não quer fazer, ainda se deixa condicionar por partidos extremistas à esquerda,
E, portanto, vai ainda perdurar mais tempo do que a própria crise sanitária. Isso penso que é uma coisa, Claro. é quase uma verdade à Monsieur de la Palice, é uma constatação. Depois temos a outra pandemia, que é a pandemia social. E essa pandemia ainda vai demorar mais tempo do que a própria pandemia económica e, por sua vez, também da pandemia sanitária. Só para dar um exemplo daquilo que estou a falar, porque podem parecer que estou aqui a exagerar, Cascais apoiava com alimentos, antes da pandemia sanitária, 1.500 pessoas. Perdão, 1.500 famílias. Passados 2, 3 meses estávamos a apoiar já 4.000 famílias. E neste momento estamos a apoiar mais de 6.000 famílias. Ora, se considerarmos um rácio médio de membros por agregado familiar, concluímos que já são mais de 10% da população de Cascais que está a ser apoiado com alimentos. Com mais alimentares. O que numa crise sanitária não consigo perceber, não é a minha especialidade, mas ninguém pode ter saúde passando fome. Não é? Claro. E, portanto, tudo isto vai ter uma repercussão muito grande. Depois há um outro plano que não penso que não é tratado de uma forma séria, que são, de facto, os efeitos das alterações climáticas. E nós ao reagimos, já vamos reagir atrasados, mas quer dizer, quanto mais atrasados formos, pior. Não é? E é bastante grave e que tem consequências no nosso modo de vida, na nossa qualidade de vida e muito especialmente, agora já como pai e avô, especialmente em gerações futuras. Depois temos um terceiro processo que tem a ver com o inverno demográfico que todos nós estamos a viver. Quer dizer, nós de facto, todos nós, especialmente nós europeus e neste caso em particular nós portugueses. E portanto, estas são dimensões de tal forma que nos leva a que tenha que ser cada vez mais com um sentido de grande responsabilidade que se aborda funções que são também de responsabilidade, mesmo que sejam a nível local, embora Cascais seja um dos maiores concelhos do país. E, portanto, essa é claramente aquilo que me preocupa. E, portanto, todas as políticas têm que seguir estratégias que tenham a ver com ultrapassarmos quer a questão da pandemia sanitária, porque sem ela não se ultrapassa, sem ela estar resolvida, não se vai conseguir ultrapassar as outras duas, só se vai prolongar, embora eu já esteja também treinado em pandemias, em crises, porque assumi a presidência da Câmara no pico da crise anterior em 2011. Certo. Portanto, nessa matéria levo alguma experiência sobre tudo isso. Mas, acima de tudo, eu, enquanto social-democrata, embora esteja numa coligação com democratas cristãos, é uma coligação PSD-CDS, encontro um ponto comum de grande união entre os dois partidos e dentro da equipa, que é o humanismo. Ou seja, de facto, nós temos que criar riqueza, e aqui vem a minha versão social-democrata, criar riqueza para a poder distribuir. E para a poder distribuir de uma forma justa é, obviamente, distribuí-la beneficiando aqueles que estão mais fragilizados, mais precisa. Seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico. Portanto, essa é a grande preocupação. E neste momento Cascais ainda verifica algumas assimetrias. Portanto, há uma diferença grande, quer do ponto de vista territorial, quer do ponto de vista social, entre algumas zonas do concelho e alguns estratos do concelho. E, portanto, aqui o grande esforço é tentar equilibrar o mais possível, garantindo, porque também estes processos, basta ir ver a história, era a história que eu ia há pouco contar na questão da rapidez do combate à pandemia, mas basta ir ver onde é que foram feitas as grandes rupturas, nomeadamente na grande pandemia que nós passámos há 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola, depois de tudo aquilo que ela provocou. E isso tem alguns pontos que são comuns, quer dizer, a própria destruturação social é lenha para uma fogueira arder muito rapidamente, e os extremismos são outra que também... São quase a ignição dessa lenha. Exatamente, são fatores que provocam. E, portanto, aqui a grande preocupação é garantir o mais possível essa coesão social, para que não haja, de facto, outros resultados que só vêm prejudicar e que, em limite, só vão prejudicar exatamente os mais fragilizados, porque
os menos fragilizados, os que estão em melhores condições, Estão mais são seguros sempre os nestas... que estão em melhores Claro, para ultrapassar os vários problemas. Claro não é? que sim. Eu mais para a frente também quererei falar consigo sobre essas assimetrias. Também vivi no Conselho durante muitos anos. verdade, Mas é verdade. antes disso, já olhámos para trás. Agora para a frente, quais é que são as suas propostas para Cascais neste mandato que, se tudo correr bem, Olha, vai nós- assumir? O que é que os cascalenses Acima de devem tudo, reeleger? acima de tudo, primeiro, dar consistência a alguns projetos, e alguns deles são muito inovadores no panorama nacional e até mesmo no panorama europeu. Por exemplo, há uma questão de coesão social e territorial que tem a ver com mobilidade. E, portanto, nós, neste momento, temos em Cascais, é o único concelho a nível do Sem país. dúvida, está de parabéns. Ou seja, há um outro caso na Europa, mas é um país, é o Luxemburgo, é um país Também é pequenino. pioneiro nisto, não é? De ter o serviço gratuito de Gratuito de públicos. transportes para quem vive, para quem estuda e para quem trabalha. O serviço de transportes gratuitos rodoviários. Depois há um outro que também é inovador, que tem a ver com toda a reformulação que fizemos, já agora talhando, e que ainda falta fazer uma parte, que tem a ver com a recuperação de todos os equipamentos de ensino e de saúde. Que não era uma obrigação da Câmara Municipal de Cascais, mas se não fosse da Câmara Municipal de Ninguém Cascais, fazia. Ninguém fazia. não iria ser feito. Aliás, um dos melhores exemplos, e quando se diz que Cascais, que é um concelho rico e que é um concelho muito favorecido, nós temos a escola secundária de Cascais, provisória há 47 anos. Portanto, ou seja, isto é um fator de não desenvolvimento. Quando nós queremos implementar políticas em que coloquem a cidadania que tenha a sua sede na escola, porque eu não acredito que qualquer cidadão adulto possa exercer bem os seus direitos, como assim também as suas obrigações, se não for habituado, nomeadamente, por exemplo, o espaço comum, o espaço público. Quer dizer, a escola secundária de Cascais é uma vergonha e é um sítio onde a maior parte dos que vivem em Cascais, freguesia de Cascais, vão votar. Uma escola completamente degradada. Sim, é o primeiro sítio em que estamos em contacto com a sociedade, não é? Precisamente E nas onde escolas. exercemos o maior momento da afirmação da cidadania, que é o depósito do nosso voto. Exatamente. Não é? Pronto. E, portanto, isso estamos a fazer, já recuperamos muitas escolas, já recuperamos os centros de saúde. Falta agora, basicamente, nas escolas e nos centros de saúde, fazer as novas escolas, que já estão também em processo, num país que é muito complicado do ponto de vista procedimental, Burocrático, legal, burocrático, ou muitos dos casos são burocráticos, não é? Porque a pessoa não consegue sequer entender. Eu às vezes ponho na posição de mero cidadão e não consigo entender, e já tenho... Carlos Cidadão. Carlos cidadão é uma loucura, quer dizer, às vezes não se consegue de facto compreender. Portanto, esses são claramente desafios. Mas como também introduzir, já não a nível do hardware, mas também do software. E, por exemplo, na área da saúde, também somos o único município neste momento em Portugal, e eu acho que isso vai alastrar a muitos outros municípios, e até a ver pelas perguntas e pelo questionamento que nos têm feito e que nós temos estado a disponibilizar, que temos serviço de saúde gratuito, 365 dias por ano, 24 horas por dia, em teleconsulta. Não é? E agora até alargámos também essa assistência especializada também para os animais, porque consideramos que os animais fazem parte do próprio agregado familiar. Bom. E, portanto, não se justifica ter os elementos do agregado familiar, os humanos, terem esse serviço e depois os animais não terem esse serviço. Portanto, aqui há que consolidar todos estes processos, porque dito desta maneira parece fácil. Mas é preciso, de facto, ter aqui um grande sentido até de rigor e de gestão dos recursos públicos. Isto porque quem disser, já foi dito por Margaret Thatcher, mas quer dizer, não há dinheiro público. Não é? Portanto, isso é o dinheiro de todos, não é? O dinheiro é todo privado. Só seria público se eu tivesse lá uma máquina a imprimir notas e seria preso, não é? Portanto, ou seja, não tenho essa perspectiva. E, portanto, nós estamos a evoluir nesse sentido. Acho que é um salto civilizacional grande, assim como, por exemplo, nesta matéria da educação também, atrair mais universidades para Cascais. Já se viu o efeito positivo e hoje já é visível da nova SPE em Carcavelos. Certo. Mas estão neste momento a decorrer 2 outros processos, direito também para Carcavelos e a nova Medical School também naquele eixo
de Carcavelos, que é aquilo que nós consideramos ser um conceito que é a Baía do Conhecimento. Portanto, ou seja, toda aquela Carcavelos parede, passando É uma já... evolução grande do arrastão para a Baía do Conhecimento. Arrastão que não houve, não é? Portanto, na altura foi o arrastão que não houve. Estava lá do arrastão da Praia de Carcavelos. Estou a falar do arrastão da Praia de Carcavelos. Que não houve. Que não é? houve? Não houve. Portanto, isso depois foi provado e saiu na Provado? Eu comunicação estava social. lá. Aonde? No arrastão? Mas fez o arrastão? Não, estava lá na água. Isso estava era, na isso praia. era, isso era uma, Ah, uma mas estava na confissão praia. incrível. Não Isso houve? foi o empolar de uma situação que não O teve, empolar. não teve a repercussão e o efeito que se tentou dar àquela Bem, como situação. deve imaginar, não sei se teve a repercussão ou não, que foi transmitida na comunicação social. Mas que aconteceu, aconteceu. Não, houve um desacato, de facto, na Praia de Carcavelos, mas não nas proporções daquilo que foi comunicado na altura. Isso depois, se for ver, hoje temos a grande vantagem de ter os Googles e ter essas... Mas eu estava lá, não Exatamente. preciso. Ah? Eu estava lá. Eu estava lá. E o que é que lhe aconteceu? Nada, estava na água. Tive sorte. E como era miúdo, também só ia ténis para a praia. Portanto, se me roubassem alguma coisa, Estava não na iam água. muito satisfeitos. Estava na água, estava na água. Não saí de lá com telemóvel novo, nem nada que se pareça. Não, então não teve nenhum efeito... Não, nem negativo, nem positivo, Nem diga-se positivo. assim. Nada. Foi indiferente. Mas Nada, enfim, foi mas de qualquer indiferente. das formas Foi uma aventura é gira. dotar também, e nessa perspectiva do que está a dizer, é dotar também, porque nós temos... Cascais está em competição com outras partes do mundo, Claro. da Europa. Ou seja, os meus competidores não é propriamente o Oeiras ou Sintra. Quanto melhor tiver Oeiras e melhor tiver Sintra, estou a falar porque são os concelhos vizinhos, melhor será Cascais. Mas eu estou a competir com concelhos a nível da Europa, estou a competir com concelhos a nível do mundo ocidental, digamos. E, portanto, a única forma de melhorarmos é nós termos capacidade de captar, de fixar e desenvolver conhecimento, competências e Sem dúvida, criatividade. sem dúvida. Essa é a nossa linha estratégica máxima, não é? Certo. Portanto, estamos a fazer isso, como já desenvolvemos em Cascais um outro conceito que é o bairro dos museus, que são 17 equipamentos culturais num raio de grande proximidade, e estamos agora a desenvolver no Estoril a Vila das Artes, sendo que no bairro dos museus é direcionado para as artes plásticas e na Vila das Artes para as artes performativas. E, portanto, eu acredito que só com estes valores, se quiser chamar-lhes fundacionais, de reforço da nossa própria identidade, é que nós vamos conseguir diferenciar-nos e não sermos um concelho low cost. Porque o concelho low cost não se diferencia de nada, mas ninguém vive bem. Quer dizer, vivem todos mais ou menos. E no mais ou menos há os que vivem mais e os que vivem menos. Aos que vivem os que É o sobrevivem, não é? promover a igualdade socialista. Todos iguais, todos pobres. Nivelar por baixo. Exatamente. Nivelar Ou seja, por baixo. Essa não é a nossa perspectiva. E, portanto, isso claramente coloca-nos grandes... Só aquilo que já falei aqui já nos coloca, já não dá para um mandato, não é? Portanto, já dava Claro. para vários mandatos. Sendo que o Carlos só tem um mandato agora pela Eu só frente. tenho um mandato, mas tenho uma outra responsabilidade também, que assumo em termos pessoais, que é preparar toda uma equipa mais jovem para que possa prosseguir com todo este processo. Aliás, eu considero que vocês são muito mais novos do que eu, embora possa não parecer, isto não está a ser filmado, depois quem Claro. estiver a ouvir-nos, não posso nada. Mas, de facto, dizer o seguinte, um dos fatores que eu acho que o país teve um fraco desenvolvimento é que tivemos uma revolução em 74. Essa revolução, naturalmente, tirou toda uma classe política e entrou uma nova classe política. A nova classe política entrou muito nova. Portanto, se forem ver todas aquelas grandes figuras... Os barões de hoje referência, eram os jovens da altura. jovenzinhos, muitos Claro. deles. E, portanto, como eram muito jovenzinhos, felizmente, prolongaram-se estes anos todos, mas não deixaram respirar o sistema, não deixaram respirar a própria democracia. Portanto, uma das minhas, que eu assumi como vocação pessoal, é que eu vá em cunha para abrir para as novas Isso é muito gerações. bom. Isso é muito bom. E, portanto, Cascais, felizmente, está preparado para isso, quer a nível do PSD, quer a nível do CDS, quer a nível de muitos independentes que, entretanto, se foram juntando a este tal partido. Temos que é grandes caras Cascais. nesta coligação. E, portanto, tem sido muito positivo e essa é também acho que é uma obrigação para quem daqui a 4 anos espera. Claro. Espera não. É obrigado a não se candidatar e espera poder voltar à vida nas empresas, porque, de facto, isto fica mal dizer isto, porque muitos sofrem e têm... Mas, de facto, tem que, para ter uma velhice, não é uma velhice rica, mas é uma velhice Confortável. confortável, sossegada,
tem que voltar outra vez a trabalhar para as empresas, tem que trabalhar no privado para poder ter alguns rendimentos que me permitam ter esse conforto, nada de extraordinário, mas para poder ter esse conforto. Claro. E a Câmara ficará certamente bem entregue ao Miguel Pinto Luz, não é? Eu considero que isso é um erro. Se me pergunta se de toda a equipa, quem é que eu vejo neste momento que está melhor preparado, Sim. não tenho qualquer tipo de dúvida de dizer que é o Miguel, porque já acompanha-me também já há muitos anos, Claro. tem boa formação cívica, tem boa formação técnica, portanto especializada, com certeza, mas não exageraria se dissesse que, assim de uma forma rápida, lhe daria mais 6 nomes que estariam perfeitamente em condições de poderem assumir a presidência da Câmara de Cascais. Se na Cascais pudierem emprestar alguns desses nomes aos outros conselhos, que eu sei que estão com alguma falta. Eu não me cabe a mim estar a fazer isso, mas nós temos estado a exportar alguns candidatos e alguns candidatos jovens. É verdade, é verdade. Para Sintra, por exemplo. outros municípios. É verdade, Ricardo Batista Leite, para quem enviamos um abraço. Um abraço. No que toca à mobilidade e aos transportes, é um facto que Cascais é o primeiro concelho do país com serviço de mobilidade inteiramente gratuito, mas ainda assim o comboio continua em péssimas condições, seja em relação aos horários, seja em relação ao material circulante. Os utilizadores queixam-se mesmo da degradação do próprio serviço. O que é que correu mal e como é que propõe resolver o problema daqui para a frente? O que é que correu mal? Correu mal é que se andou a empurrar com a barriga um problema que se sabia que existia. Em alguns casos até fruto de preconceito em relação a Cascais, porque o comboio não é só Cascais, é Cascais, Oeiras e Lisboa, em termos dos 3 municípios que serve. O problema não é um problema fácil, porque a linha de Cascais é a única que tem uma força motriz diferente de todas as outras linhas da Europa. Isso cria problemas de várias ordem, um deles mais evidente, que fica mais à frente dos olhos de cada um, é as carruagens. Portanto, ou seja, uma carruagem feita noutro local qualquer, que sirva noutro local qualquer, nem em segunda mão pode ir para Cascais sem ser necessário ter uma intervenção forte. Não é? Depois começou mal quando, por exemplo, o primeiro-ministro José Sócrates anulou o concurso de carruagens que ia ser feito em Portugal, na Sorefam. Foi uma promessa socialista, enfim. Típica, não é? Funcionou mal quando, mesmo, para não estar a dizer que isto é um problema só de governos do Partido Socialista, num governo do PSD e do CDS, houve ministros que tiveram algum preconceito em relação a Cascais, não é? E prejudicaram-nos também nessa matéria. Depois, no final do governo liderado por Pedro Passos Coelho, havia uma solução em cima da mesa que, por questões ideológicas, foi descontinuada por via dos tais extremismos de esquerda, que passava por ter, a linha não era concessionada, a linha continuava a ser pública, concessionava-se o serviço. Certo. Não é? O Bloco de Esquerda teve aí uma posição muito Um clara grande preconceito e, portanto, isso acabou. Claro. Depois tivemos um ministro do Partido Socialista, que é algo inenarrável, que é o Pedro Marques, que, enfim, que nem sequer consegui falar com ele. Portanto, passaram-se vários anos em que, basicamente, o dossiê foi encostado a um canto. E agora, pasme-se, isto para perceber que a análise não tem nada de ideológico ou de partido. Mas, de facto, eu só tenho que reconhecer que o atual ministro, O seu amigo Pedro Nuno Santos, não é? Pedro Nuno Santos, foi o único até agora que tem cumprido com tudo aquilo que assumiu de compromissos. Certo. Agora, É público esse apreço pelo Pedro Nuno Santos, não é? mas por causa disto. Claro, acredito. E por causa disto que não é um isto qualquer. Ou seja, a linha de Cascais é de alto valor estratégico para o próprio desenvolvimento do concelho. E também de alto valor estratégico para o próprio... para a própria coesão territorial Claro. Do país. e social Entre Cascais, Oeiras, Lisboa, por aí Cascais. fora. Pelo menos Portanto, daquela zona. Agora todos sabemos, e eu sempre o disse desde o início, que entre carregar no botão e depois seguir sem qualquer outro tipo de interferências, nós não teríamos o problema resolvido num espaço de tempo menor do que 10 anos. Portanto, ou seja, nós ainda não estamos a passar o pior da linha de Cascais. Nós temos pela frente ainda muito tempo em que o próprio material circulante, vulgo as carruagens, se vão continuar a deteriorar. A degradar. E aqui há que fazer um registro aos profissionais da CP que recuperam e têm recuperado, usa-se um termo que não é um termo bonito, mas é canibalizado
carruagens, porque depois só têm peças de carruagens e, portanto, às tantas estamos sempre a ficar com menos carruagens. Portanto, aquilo lá, no limite, tem nessas circunstâncias. Com tomadas de decisão que também se adiou muito tempo a tomá-las. Como, por exemplo, Lisboa tem um problema, que é a entrada de carros dentro da cidade de Lisboa, e nunca se apostou em criar estacionamentos tampão nas entradas de Lisboa. Agora está-se a tentar inverter essa situação, nomeadamente com o metro até ao Jamor, não é? E, portanto, é imaginarmos que se menos carros... Cascais na A5 não tem filas. É raros os dias em que há uma fila dentro de Cascais. Agora passa-se as portagens... Certo. Isso aí é que é Cascais ali na parede e começa Imagine-se que há um conjunto de carros que não têm necessidade de entrar em Lisboa, porque podem ficar nessa mesma circular, com estacionamento. Portanto, são tudo consequências de ou decisões erradas ou de não decisões, que é uma má decisão sempre. E, portanto, Claro. tentar adiar o problema e estar a colocá-lo ainda mais alto. Muito bem. Em termos de habitação, o Carlos também é acusado, enquanto Presidente, de ter investido pouco neste setor por uns e é acusado de estar a encher a Quinta da Marinha de betão por outros. Sim, Como é que lhes responde? São coisas distintas. Certo, Não é? são duas perguntas. Como é que lhes responde? E, consoante, aqui ligado à primeira pergunta, como é que tenciona fazer Cascais possível de habitar para a classe média? Como é que é possível comprar uma casa em Cascais para uma pessoa de classe média? Hoje em dia já começa a ser possível, embora não na freguesia de Cascais ou na freguesia de Estoril, mas se formos para dentro, para o interior do concelho, já começa a haver alguma oferta, porque o problema aqui também, a abordagem tem que ser vista também noutra perspectiva. Costa do Sol e Costa da Sombra. Não, o custo de vida não é caro. Se nós formos comparar, nomeadamente na habitação, com outros locais que oferecem condições semelhantes àquelas que Cascais oferece, os preços do imobiliário lá são muitíssimo mais elevados do que são em Cascais. O problema é que a malta ganha pouco, não é? Ou seja, os rendimentos são O baixos. Estado cobra muito. E o Estado tem uma carga fiscal brutal. Mas, enfim, respondendo à pergunta, a questão é esta. Nós, como tudo na vida, temos de definir prioridades. Claro. E na questão da habitação nós definimos várias prioridades e essas estão cumpridas, estão concluídas, e vou-lhes dar os exemplos. Um deles foi, por exemplo, cidadãos com deficiência, especialmente com deficiência cognitiva, em que os pais carregam uma cruz porque, à medida, pelo ciclo normal da vida, estão sempre com medo de eles um dia partirem e ficarem cá os filhos, e os filhos não têm onde ficar, e portanto nós fizemos um investimento grande, quer no apoio à Cersica, quer no apoio ao CRID, e esse problema está resolvido em Cascais para os próximos largos anos. Temos depois, por exemplo, também a nível do sem-abrigo, portanto, ou seja, mas também numa perspectiva que é esta, criámos condições para o sem-abrigo, mas ao mesmo tempo criámos condições para que eles voltassem a reintegrar-se na própria sociedade. Claro. Quer seja a nível de formação, quer seja a nível de emprego, muitos desses empregos, inclusivamente abrindo oportunidades dentro da Câmara e das empresas municipais para que eles pudessem reativar, sempre numa lógica que foi a máxima que sempre determinei nas equipas, que é garantir a dignidade na dificuldade. E acho que é uma coisa que falta no nosso país em geral. Porque se um cidadão passa por um momento da vida mais complicado, se eu lhe garantir a dignidade, é uma questão de tempo. E ele volta outra vez a Reerguer-se. Altos e baixos, mas... Agora, se a dignidade dele ficar de tal modo afetada em Mais que ele não se complicado. consegue reerguer, não, é o Estado a ter que subsidiar e suportar aquele cidadão durante anos, anos e anos. Portanto, isso foi uma segunda questão que fizemos, mas completar a questão da habitação com a questão do emprego, da sua ocupação, da sua formação, e isso está também, não vou dizer que está concluído, porque eu considero que ainda devemos fazer no equilíbrio do Conselho, tal como fizemos, por exemplo, com os cidadãos deficientes. A Cersica fica em Rana, numa ponta do Conselho, e o CRID fica nas Fontainhas, em Cascais, portanto, fica na outra ponta do Conselho, portanto, do lado ocidental e do lado oriental. Nos cidadãos sem abrigo, neste momento só está coberto um dos lados. Eu penso que nós temos necessidade, e estamos a concorrer para isso, no tal PRR, na tal bazuca, para criar uma segunda situação no lado que está desprovido, que é o lado exatamente de Carcavelos, Parede, São Domingos de Rana.
estamos com que já vinha de trás, ou seja, porque isto demora todo o seu tempo, Claro, é um projetos, processo. lançamentos de concursos, enfim, uma panóplia de situações, mas numa lógica e numa abordagem que penso que é de alguma forma inovadora, que é pegar nos bairros sociais de primeira geração, que como qualquer bairro social foi sempre feito nas periferias, só que este de primeira geração, a periferia hoje é centro, não é? E, portanto, recuperar e requalificar esses bairros, permitindo também fazer uma outra situação, que é os que lá vivem continuam a viver lá, mas há um aumento de capacidade construtiva, portanto há um aumento da oferta, e aí é cumprir não uma função de habitação social, mas isto pode parecer um trocadilho de palavras, mas em termos de conceito é completamente diferente. Mas nós cumprirmos a função social da habitação. E, portanto, essa é algo que está a andar e temos isso. E aproveitámos agora o PRR, porque, repare, não há... a questão da habitação é uma questão constitucional. É uma questão que cabe ao Governo Central, ao Estado Central, resolvê-la. Claro. Não há meios, por muito que se tente inventar, que uma Câmara possa suportar... suprir, claro. Pronto. Mesmo assim, ainda estamos a pagar a dívida, que ainda temos dívidas, do anterior plano, que foi o PER, que foi para acabar com as barracas na altura. Imagine-se quem lançou o plano especial de erradicação de barracas foi Cavaco Silva como Primeiro-Ministro. Portanto, veja-se aos anos a que isto foi. Não é? Depois, a partir daí, o Estado nunca mais fez rigorosamente nada. E, portanto, temos neste momento apresentados no PRR candidaturas que vão solver uma parte da procura. Mas só para lhes dar números, é assim, Cascais é dos concelhos que mais habitação tem, do ponto de vista proporcional, que mais habitação tem social. São cerca de 2,5% do parque habitacional de Cascais. O que nós estamos a preparar, em limite, vai permitir duplicar tudo isto. Ou seja, passar de 2,5 para 5. Ou seja, ainda ficarão, não vou dizer que são 95 por resolver, mas ficará ainda uma grande fatia de cidadãos com essa necessidade não satisfeita. Portanto, também não vai ser... Eu vejo muitas... Quer dizer, o Primeiro-Ministro anunciar que nos 50 anos do 25 de Abril todo o português tem habitação, Claro. Isto não existe. Não, Claro, é surreal. Mas é isso, há que ser realista e é a diferença. Porque senão não é? estamos a enganar permanentemente, exatamente. não é? E, portanto, nós estamos a trabalhar nisso, já vínhamos a trabalhar de trás. O PRR pode ser uma ajuda clara nessa matéria e, portanto, estamos a tentar mitigar esse problema, mas não vamos conseguir resolver. Faz uma ajuda, mas não faz milagre. Quem o disser está a mentir, está a ser demagógico por completo, não é? Os candidatos do PS tendem a dizer muito isso agora neste tempo. Até dizem coisas piores. Até dizem coisas piores, que é porque votem em mim, porque eu conheço bem o António Costa, pá, isto vai... Não, isso é uma coisa que eu acho... Olha, por exemplo, Mas tem-se ouvido muito. Isso comparado com aquilo que seja participações na CNE, na Comissão Nacional de Eleições, enfim, Isso, tudo aquilo que eu fiz é... A CNE estava com a televisão desligada, não viu? É de meninos. mas de facto, mas em Cascais tem uma coisa mais estrambólica, como diria as minhas filhas mais novas, que é o PS apresenta sem qualquer tipo de projeto, sem qualquer tipo de estratégia, e então promete fazer coisas que nós já fizemos. Estão feitas. Essa é boa. Portanto, mas Isso também, é garantia que vão cumprir, não é? se caso ele fosse eleito, eram os primeiros no mundo a cumprir Poder-se o orgulhar seu... disso. No primeiro dia, na primeira hora de mandato, Exatamente. cumpriram. No primeiro minuto estava tudo feito. Cumpriram. Mas não satisfeito com isso, a própria Iniciativa Liberal veio prometer também fazer aquilo que nós já fizemos, nomeadamente os centros de saúde que há pouco referi. Portanto, Andam desatentos, não é? não, eu acho que é uma questão de confiabilidade. E quando se apresentam desta forma, são propostas não confiáveis. Claro. E não confiáveis são propostas... Eu não conheço nenhum sistema, isso tanto vale para uma autarquia como para o país, mas também vale para o clube, vale para a sociedade recreativa, vale para a própria família. Se no seu seio não houver um nível de confiança consistente. Claro. Não é? E, portanto, se não houver, tudo se desmorona. E, portanto, aqui é uma questão de desenvolvimento também. Portanto, ou seja, quem não é confiável não deve merecer o nosso voto,
porque de facto ele não vai promover desenvolvimento, vai promover que nós andemos para trás, ou até vai promover que a gente fique parados. E ficar parados neste momento, neste mundo atual, é ficarmos para trás, porque Sem dúvida. Claro. os outros Sem todos nos dúvida, sem ultrapassam. dúvida. Portanto, isso é aquela grande questão que, por exemplo, os socialistas fogem de reformas. Quer dizer, reformas é a mesma coisa que mostrar o diabo Só se forem a um reformas crente. vitalícias. Exato, Sim, essas reformas essas não. eles gostam. Só se forem reformas Sim, mas isso aí vitalícias. é outro tipo de reformas. Estou a Mas de brincar facto, consigo, cara. eu acho que isso, para quem tem este privilégio de poder, seja ao nível, seja do governo central, seja do governo local, que é com as suas decisões influenciar A vida das pessoas. dos seus concidadãos, não é? Quem tem este privilégio, que é também uma responsabilidade, É uma coisa séria. seguir esses caminhos, eu acho que é de uma injustiça completa. E começam mal, não é? Mais vale ficarem em casa, quer dizer, Exato. não vão, porque isto ninguém vai obrigado para estes cargos, não é? É verdade. Prosseguindo precisamente a questão das disparidades e das assimetrias em Cascais, como é que ainda não se conseguiram resolver estas desigualdades entre as chamadas Costa do Sol e a Costa da Sombra em Cascais? Hoje está muito, Passados estes hoje está anos muito todos. mais atenuado, não está resolvido, mas está muito mais atenuado. E uma das coisas que digamos que é uma vertente que se assiste e que tem sido o fator de nós agora estarmos a recuperar é que mais gente. Eu há pouco não respondi à questão do botão, não sei botão. aonde. Pronto, mas Pode gostaria- aproveitar Guardamos agora. para a seguir a esta ou então dentro gostaria de desta. responder. Não, esta tem a ver com esta particularidade. Não há forma de meter mais gente a viver no mesmo espaço sem aumentar as infraestruturas de serviço. E quando digo aumentar, tem a ver com questões que, e até fazendo depois já a ligação à questão do botão, o que é que prevaleceu no nosso país, não foi só em Cascais, durante muito tempo? É que cada um fazia, não foi planeado o desenvolvimento urbanístico das vilas, das cidades. E, portanto, apareciam bairros no Em todo sítio lado. onde um determinado senhor tinha terreno. Claro, claro. Porquê? Porque plantar tijolo é muito mais rentável do que plantar batatas ou plantar outra coisa qualquer Como do diria a género. Eunice Baeta, em Portugal nada se planeia. Criam-se os Exatamente. problemas e depois Portanto, resolvem-se. Exatamente. Quando se faz abraço isto, para a Eunice. e foi o que aconteceu em Cascais durante muitos anos, em que aumentou-se o número de pessoas e não se criaram as infraestruturas básicas necessárias para que, pelo menos, a média de qualidade de vida fosse mantida. Claro que isso fez decair a qualidade de vida. Portanto, o que é que nós temos feito é carrear investimento público, não é? Para, em especial, não podendo descurar as outras freguesias, porque também são motores do desenvolvimento de Cascais, mas em especial para a freguesia de São Domingos de Rana, que é aquela que neste momento apresenta uma maior diferença em relação às outras freguesias. Coisa que no passado já acontecia, por exemplo, com Alcabidez, e foi através desse investimento Foi público atenuado. que foi atenuado. E hoje Alcabidez tem já uma qualidade de vida muito idêntica a outras Das restantes freguesias. E, em alguns casos, até por zonas, até melhor do que outras freguesias da Costa do Sol. Não é? E, portanto, aqui, claramente, temos que manter este ritmo de investimento, e especialmente em investimento em São Domingos de Rana. Depois, há uma outra questão que é esta, e que também se percebe, é que São Domingos de Rana é governado desde o 25 de Abril pelo PS e pelo Partido Comunista. Aliás, neste momento, os dois coligados neste mandato. Portanto, quer dizer... É difícil, não é? É difícil. Eu tenho uma presidente de junta, que é a única freguesia do Fernanda. Conselho que não é da coligação, que é uma passa-culpas, é uma... permanentemente se desculpa, até mesmo com coisas que são da sua própria responsabilidade, para a qual tem dinheiro da Câmara Municipal e, portanto, não faz mais nada. Enquanto que eu tenho os outros presidentes de junta, de facto, sempre a Bem exigirem, coordenados a coordenarem, a estarem no terreno, a pressionarem a própria Câmara para os tais investimentos que são necessários ainda fazer também nessas freguesias. Portanto, isto faz toda a diferença. Para não fugir à questão que colocou há pouco, qual foi a estratégia da coligação Viva Cascais? Foi, primeiro, conter os perímetros, a expansão dos perímetros urbanos. Nós não podemos continuar a crescer no território pondo asfalto e betão em cima de zonas naturais. E, portanto, havia que fechar este perímetro urbano. Com isto, o que é que fizemos?
colocámos o mercado a investir dentro do perímetro urbano. Teve logo uma vantagem, que foi não deixar de deteriorar certas zonas do concelho, como nós vimos, porque muitas das vilas que nós vemos vão-se deteriorando. Porquê? Porque ganha-se mais dinheiro fazendo de fora do que dentro do perímetro urbano. Exatamente. Pronto. E, portanto, aqui o mercado, a requalificação que tem havido em termos imobiliários em Cascais tem sido enorme. Mas também fica mais à vista. Não é? Portanto, vazios urbanos. Um vazio urbano não é bom existir dentro de um perímetro urbano. É mau. E mesmo assim, o que nós temos estado a fazer, em muitos casos, é comprar esses vazios urbanos, que exigem ter alguma capacidade, ou seja, tem que ter alguma dimensão para fazer espaços verdes urbanos. Nunca se fez tanto espaço verde urbano em Cascais como agora. Só para dar um exemplo, quando eu assumi funções, havia 3 parques verdes urbanos em Cascais. Havia o Parque Marçal Carmona, havia o Parque Moraes e havia a Quinta da Lagoa. Hoje são 28 e mesmo assim não chegam. A meu ver, nós temos que continuar a crescer também nesta matéria e vamos ter agora um grande crescimento através de um outro projeto que estamos a desenvolver e que já está em marcha, que é a requalificação das ribeiras. Não é? Portanto, nós não valorizamos uma ribeira porque temos, em Cascais, saindo 5 minutos de carro, já vimos mar. Não é? Portanto, a água não é assim uma... Portanto, nós já recuperámos a Ribeira das Vinhas, iniciámos na Ribeira de Caparide e na Ribeira de Sassueiros. Ainda faltarão mais 4 ribeiras para nós fazermos este tipo de intervenções. No caso em concreto do Betão, é só o seguinte, quer dizer, os socialistas fizeram uma média, nos 8 anos que tiveram no governo, de 3.000 fogos por ano. O meu antecessor, nos anos em que teve como Presidente de Câmara, fez 1.000 fogos por ano. E eu levo uma média de 500 fogos por ano. E não é verdade, como os socialistas dizem, que foi para legalizar os bairros de género ilegal, porque nesses 3.000 por ano não está nenhum bairro de género ilegal, porque uma coisa é aprovar os alvarás de loteamento, mesmo assim fomos nós que aprovámos muito mais alvarás que permitem legalizar, outra coisa depois é ir legalizar as casas, e aí é que há a licença de construção ou de utilização. O que tem nestes 3.000 por ano, de facto, foram as 2.100 casas, não foram todas, mas foi grande parte, porque nós ainda fizemos, depois o António Capucho ainda fez também no mandato dele, mas 2.100 casas de habitação social por via do tal PER, que era financiado pela Administração Central. Não é? Mas de facto não há. Quando se coloca de que se está a fazer no Parque Natural, está-se a destruir o Parque Natural e a Biscaia, digam-me quantas casas foram licenciadas. Mas essas pessoas que parece que chegaram agora, nos últimos dias, à política, têm que saber que existem planos de ordenamento. Claro. Que tudo isso está previsto há não sei quantos anos. E muitas dessas licenças são licenças que estão com vida há anos. Claro. Que agora têm essa consequência. O caso mais evidente não é em Parque Natural, mas é, por exemplo, a Quinta dos Ingleses em Carcavelos. Não é? E, portanto, que vem desde 1961. Portanto, foi o ano em que eu nasci. Portanto, tem 60 anos. Quer dizer, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Reafirmados na década de 80, na altura, por uma Presidente de Câmara eleita pelo PSD, mas que hoje até anda nas listas do Partido Socialista, que foi Helena Roseta, depois reafirmado pelo próprio Presidente José Luís Judas no PDM, reafirmado por António Capucho, e agora a bomboca, como se costuma dizer, cabe-me a mim. Mas, quer dizer, ficou com a fava. A não decisão... Que é sempre a pior decisão. Estava... Não, neste caso era mesmo evidente. Era não só uma indemnização para cima de 300 milhões de euros, ou seja, para cima de um orçamento anual da Câmara Municipal de Cascais, mas esse nem era o maior problema, porque como eu não tinha esse dinheiro para pagar, portanto, quando não se tem, também não era o maior problema. O problema era que a decisão era, ok, então vais fazer aquilo que foi aprovado em 1961 e não aquilo que já foi negociado, e aí também dizer com vantagem, quer o Presidente José Luís Judas baixou substancialmente a carga urbanística, Capucho não baixou muito, e eu baixei agora também nesta negociação que fiz. Portanto, nós não temos uma folha em branco quando estamos a gerir este tipo de situações. Temos que tentar adequar à nossa capacidade, claro. Portanto, claro. Nessa base, não, esse é um anátema que
também é falta de criatividade, não é? Porque muitos já levei com processo em tribunal, por exemplo, há 4 anos atrás invadiu-me a Câmara equipas da Polícia Judiciária, não é? Portanto, um escândalo na altura, há pouco tempo das eleições autárquicas. É sempre não é? um timing engraçado. Pronto, é sempre positivo. O arquivamento saiu agora, 4 anos depois, não é? Um dos candidatos que eu até acho que é patrocinado pelo Partido Socialista, não é candidato pelo Partido Socialista, aliás é um ex-CDS, mas é patrocinado claramente pela coligação PS, PAN e Livre, fez 30 por uma linha de coisas que a gente tinha feito, perfeitamente obstrusas, saiu a sentença há uns meses atrás, não é? Em que, na própria sentença, são o próprio juiz que critica quem colocou a ação. Ou seja, mas isto temos que ir vivendo com isto. E quem já leva, neste caso agora vou usar a minha idade, 60 anos. Já tem as costas largas. Já passou por muitas coisas na vida, quer dizer, já não é com isto que incomodam, nem me incomodam a mim e, pelos dados que tenho, não incomodam os municípios de Cascais no sentido eleitores, de alterarem a sua intenção de voto no próximo dia 26 de setembro. Boa resposta. Muito Com bem. isto, Jorge, eu vou-te pedir Vamos às dicotomias? que vamos às dicotomias e à Comissão de Inquérito. Já ultrapassámos o tempo em muito, mas antes de irmos, e porque o Carlos pegou em São Domingos de Rana, que Onde é que viveu em Cascais? Na Madorna. E é mesmo precisamente sobre isso que eu quero falar, porque temos muitos ouvintes na Madorna, a que eu mando um abraço caloroso a todos, na pessoa do Veiga. Ainda há pouco tempo houve o primeiro dia da comunidade na Madorna e o Carlos fez questão de referir que a freguesia que não conseguem ganhar é a de São Domingos de Rana. E deixe-me, dentro do... Não é exatamente assim, mas eu já... com a maior humildade possível, dizer-lhe algumas coisas. Para conquistar aquelas pessoas que são maioritariamente apartidárias, e não têm... A maior parte delas tem ali uma grande camada jovem, que faz parte da minha geração, eles votam por trabalho feito. Ponto. O continuar e reiterar das promessas não vão levar a lado nenhum, nem vai levar esta junta de freguesia nunca à coligação. Portanto, e para não entrar aqui em grande celeuma, porque acho que não vale de toda a pena, Carlos, fazíamos um acordo de cavalheiros. Para quando? O campo de futebol na Madorna. Eu sei o que é que vai responder. Os terrenos, alguns são da Junta, mas também há lá terrenos da Câmara. Não, nenhum terreno é da Junta. Um terreno, um dos parques é da Junta. Na Madorna, um dos parques é da Junta, que é aquele que agora tem os equipamentos de exercício para os mais velhos. Está à frente da Cruz Vermelha, se não me engano. A Cruz Vermelha na parede. Não. O pauzinho da Cruz Vermelha que está dentro da Madorna. Dentro da... na Madorna. Dentro do bairro, depois tem lá um. Mas eu vou-lhe responder com toda a frontalidade. Para quando um campo de futebol na Madorna? Nunca. Pronto. Porque há uma dotação de então campos de tem de futebol... avisar os candidatos lá, tem de avisar o candidato lá da freguesia, que é essa a resposta que tem de dar, não outra. Há 4 anos foi outra, há uns meses foi outra. Não, do nosso lado nunca... Esse é um assunto que não existe. Existe. Não, pelo menos do lado da coligação, ou seja, pode alguns outros ter prometido... O Fernando Marques é da coligação. O Fernando Marques é o atual... Pronto, eu estou a falar das palavras do Fernando Marques. Eu desconheço, mas Pronto. Madorna não tem nenhuma justificação neste momento para ter um campo de futebol. Nós Um temos... campo de futebol, um multidesportivo, qualquer coisa para os miúdos estarem entretidos. Mas isso sim, mas isso estamos a fazer e estão a ser... Estão a fazer? Ninguém está a fazer. Sim, por exemplo, tem ali muito próximo, por exemplo, o Mortal, não é? E ali tem já uma dotação que não tinha há uns tempos atrás. Não podemos ter aqui uma perspectiva ainda micro-paroquial, quer dizer, ou seja... Claro. Não dá para fazer isso. O próprio mas é sem dúvida a freguesia mais à sombra. Não, não é? Não, a Madorna, parte da Madorna não, é parede. A freguesia, São Domingos de Rana, não estou a falar de... Parte da Madorna é parede. Certíssimo. Outra parte da Madorna é São Domingos de Rana. Mas não tenho isso. Mas respondendo-lhe àquilo que há pouco eu estava a dizer que não era assim, nós ganhamos na freguesia de São Domingos de Rana para a Câmara e para a Assembleia Municipal. Não ganhamos para a Junta. Não ganhamos é para a Junta de Freguesia. Certo. Não ganhávamos para a Junta de Freguesia. Eu estou convencido que desta vez, com política pela de primeira proximidade, vez, chegavam lá. Vamos ser... Chegávamos, porque eu também sou de um partido que está na coligação. Agora, então, pronto, então... acho que assim nós chegamos lá. Há 4 anos foi por 700 votos, que é capaz de ser mais expressivo até. Não, agora, porque isso depois são matemáticas que cada um são pode, movimentos de contra-campanha pode utilizar os argumentos que entender, cada um de nós, claro. Vale o que vale, porque podem não valer rigorosamente nada em termos de argumentos. Mas eu estou convencido que nós desta vez vamos ter, até porque o Partido Socialista... Sob a égide de campo de futebol nunca.
Não, uma coisa é campo de futebol. Diga-se, um equipamento desportivo. Isso é diferente. Um ringue, é isso? Qualquer coisa. Porque um campo de futebol, Isto já foi conversado de tantas maneiras, portanto... no mínimo estamos a falar de 1 hectare, não é? Não necessariamente. Quando se diz um campo de futebol, um parquinho Então de já não é um campo futebol, de futebol, qualquer não é? coisa do género. Às vezes já estou como o outro que Mas a cobra repare, mas era- tinha futebol muito cinco. espaço, por exemplo, nos viveiros da Madorna, agora estão abandonados. Não, mas esses estão abandonados, mas primeiro são privados, segundo, tem um projeto de requalificação e acho que para os viveiros da Madorna não cabe lá um campo de futebol, portanto, ou seja... Pronto, retiro o que disse quanto a campo de futebol. Pronto. Uma infraestrutura Agora, mas é mais capaz. importante requalificar todo aquele espaço, não é? Tinha a melhor açorda de marisco, os viveiros da Madorna, que eu já comi, não é? Mas de facto é para reconverter tudo aquilo. E, por exemplo, ali falta uma outra situação que falta em muitos outros locais do próprio Conselho, que é estacionamento, não é? E, portanto, ali tem que ter também um aumento... O estacionamento é um dos miúdos que jogam à bola. Pois, eu também joguei a bola na rua, não é? Pronto. Agora... Sim, mas há 40 anos, está a ver? Não, Estamos em Cascais em mais. 2021. 50. Esse já estava Há a dar 50. uma grande vantagem. Exatamente. Com 20 anos não jogava a bola. Na rua não. Já Se calhar já não, se calhar já não. já ainda jogava a bola. Se calhar já não. O desporto foi o hóquei patins. Não, mas há que dotar o território com equipamentos de lazer, de recreio, desportivos, que não necessariamente um campo de futebol. Portanto, quando me fez a pergunta, não gosto de enganar ninguém, não há retire-se campo de sítio. futebol. E agradeço a franqueza, Um retire-se ringue, campo um de ringue. futebol. Um equipamento, polidesportivo, qualquer coisa. Mas aí é que é importante Para o os jovens Presidente lá da estão. Junta, repare. Porque se eu tenho do Não Presidente há da hipótese Junta... da Câmara avançar com isso? Mas vamos lá ver, mas o Presidente da Junta é quem está no terreno, mais próximo, e diz, como ainda hoje tive com outro Presidente Mas da o Junta... presidente da Junta é de outra força partidária. Portanto, Não, mas ali a questão não é ser de outra força partidária, porque eu já geri com outros Presidentes de Junta de outras forças partidárias e eram bons. Ali é mau, é incompetente, quer dizer, não é competente. E depois não é confiável. Porque... isso era um bom mote de campanha para esta freguesia. Pois, porventura, Está a ver? mas aí há, de facto, que ele tenha que dizer, olha, está ali aquele terreno, ainda hoje andei na freguesia de São Domingos de Rana, e sobre o candidato que estava a referir, que nos indicou, por exemplo, 2 casas em Talaíde, portanto, que faz parte de 3 concelhos, Sim. Cascais, Oeiras e Sintra, em que ele se desenvolveu e conseguiu, num caso que a própria família, que é uma casa que está abandonada, está toda desqualificada, que a própria família disse, não, mas nós oferecemos a casa e que ali resolve um problema de trânsito complicado. E uma outra que está junto à Sociedade de Talaíde, que vai servir para fazer a escola de música dessa Sociedade de Talaíde. E, portanto, isso foi o candidato que há de ser Presidente de Junta, que, de facto, toma a iniciativa, vai à procura, vai procurar as pessoas, e depois indica Fica à o Câmara. conselho então para o Fernando. E, portanto, é nessa base. Fica o conselho para o Fernando. Com isto, Vamos então... queres avançar então com dicotomias, que o tempo já é avançamos pouco? Vamos avançar com as dicotomias. As dicotomias é um momento do nosso programa Que nós inventámos. inventado por nós. Que nós inventámos. Quem atenção. fizer isto, atenção, que é plágio completamente. Com isso- Fazemos não- queixinhas à A CNE. CNE, espero que esteja a ouvir. Vou poder aferir a vossa criatividade. Exatamente. Aqui temos, damos-lhe 2 opções, é um preferes, e o Carlos escolhe uma ou outra, uma em detrimento da outra, sendo que, vou já fazer o aviso, nós damos sempre uma borla a todos os nossos convidados, já sempre um joker que pode utilizar para não ter que responder, se bem que eu acredito que o Carlos é um homem corajoso ao ponto de não precisar de jokers nesta Creio que sim, matéria. creio que sim. E Jorge, deixa-me já agora, no próximo segmento, que faças só uma pergunta. Já ultrapassámos o Certíssimo, tempo já, imenso. já. É verdade. Portanto, é verdade. E certamente que o Presidente tem Madorna coisas... ocupou aqui... Não, o Presidente tem coisas mais interessantes para fazer do que aturar 2 lamentáveis durante tanto tempo. É verdade. Força, Jorge. Carlos, quem é que faz melhor oposição ao governo socialista? O PSD ou as trapalhadas do ministro Eduardo Cabrita? Faz as trapalhadas do ministro não é? Eduardo Cabrita, Pois, se bem me não parecia. fosse o caso de ser suportado pelo próprio Primeiro-Ministro. Sim, é verdade. Com quem é que preferia jantar? Marcelo Rebelo de Sousa ou Francisco Pinto Balsemão? Bem, aí vou responder que era com os dois, porque já jantei com os dois, já almocei com os dois. Quem é que preferia voltar a jantar? Agora, talvez pela fase em questão, talvez com o Francisco Pinto Balsemão. Ok. Fica Não, registado. só por isso também que fazer aqui uma declaração de interesse. É o meu mandatário da coligação Viva Cascais. Muito bem. Otávio, queres... Para presidente do PSD no passado, Santana Lopes ou Luís Montenegro? No passado, Santana Lopes foi presidente do PSD.
Certo. Sim, mas no passado mais recente. Num tá? PSD no passado, mas não quando... Vejo que a vossa criatividade é pouco precisa, não é? É pouco preciso, exato. No passado. O que permite ao entrevistado ter aí Fugir, algumas claro, portas de fintar. fuga. É o portas primeiro de fuga. convidado que se queixa do quão abertas as nossas perguntas Exato, são. Muito Atenção. abertas. Não, Atenção. se for num passado mais recente, Mais recente, Certo. muito mais Luís recente. Montenegro. Luís Montenegro, muito bem. Com quem é que preferia fazer o Interrail? Rui Rio ou Alexandre Faria? Não, com o Alexandre Faria. Não, claramente. Com o seu adversário nas eleições, não é? Certo, até podíamos estar já a trabalhar em algumas situações Exatamente. Boa, boa, futuro, boa. não é? Muito bem. Isto é fair Então play. agora, em vez de falar para trás, para a frente, num futuro PSD, presidência Paulo Rangel ou Miguel Pinteluz? Eu já o disse publicamente, eu não vou tomar nenhuma posição em Está o Joker, relação pronto. às próximas eleições Boa. internas do Vai usar o Joker agora. É isso que Está está a a usar? dizer. Está já submetido? Está a usar. Puseram-me 2 jokers, não é? Não, é um Não, Joker. só tem um. Não, puseram-me 2, Paulo Rangel ou Miguel Ah, ok, muito bem. O que é que preferia? Um bloco central ou coligação com o Chega? Isto a nível do governo. O problema não é o Chega, porque eu também não consigo perceber que se cria um anátema sobre o Chega e não se crie sobre outros extremismos. O Bloco e o PCP. Nomeadamente o Bloco e o Partido Comunista. Portanto, aqui claramente eu acho é que é perigoso nós evoluirmos para extremismos. E, portanto, tudo o que seja mais ao centro é sempre preferível do que extremismos. Muito bem. Num cenário em que o PSD não existia, Esta Era está mu- respondida, mas continua. era militante, Não consigo acho que imaginar. está. Não Era consigo militante do imaginar. CDS ou da Iniciativa Liberal? Não consigo imaginar. O PSD é um partido que... Fundador da democracia. Não, é que o meu pai foi fundador do PSD Exatamente, e eu, por via disso, fui fundador da JSD, não é? Certo. Portanto, é uma daquelas coisas Emocionalmente que é eu não tenho- impossível fazer esta... Não consigo desassociar-me de uma coisa dessas. Muito bem, mas a avaliar pelo que disse ao longo da entrevista, calculo que o CDS seria mais o seu partido que a Iniciativa Liberal, não sei. Eu disse entre o CDS e a Iniciativa Liberal. Sim. Aliás, repara, até porque o CDS teve um grande presidente do partido que foi meu companheiro na JST. É verdade. Que eu apoiei, inclusive, para presidente da Comissão Política Distrital da JST à altura, de Lisboa. Muito bem. E, portanto, aí há no CDS, é o meu parceiro de coligação. Exato, Portanto, por isso mesmo. sendo que eu também considero que a Iniciativa Liberal tem ali um problema que lhe falta um I antes do liberal. Portanto, é uma iniciativa iliberal. Não é? Portanto, ou seja, o iliberal, como sabemos, é não democrático. Exatamente. Eu nunca faço opções por Eu tenho uma pergunta soluções fora não de script, democráticas. mas mete a Iniciativa Liberal também nesse saco dos extremismos ou não? Ao lado do do que eu Chega, tenho Ao lado do Bloco e Bloco, do PCP. PCP e do Do Chega. que eu tenho visto em Cascais, quer dizer, se não é extremismo, fazer uma sardinhada em pleno pico da pandemia, pôr um alvo em que põe lá a minha cara para mandar setas, enfim, não é propriamente Replicaram o algo que- conceito do... Ok, muito bem. não é propriamente algo que eu possa classificar como Moderado. conservador ou Ou moderado. Não é? Pronto. Exato. Depois de ter ali basicamente uns rapazolas que chegaram agora e que acham que são a última Coca-Cola do deserto e propõem-se fazer tudo e mais alguma coisa, também não considero que seja... que é claramente com propostas extremistas no sentido que não têm nenhuma adequação à própria realidade. Boa. Muito bem. Agora, virando à esquerda, salvo seja, Eu sou de esquerda, é de esquerda? sou centro-esquerda. Muito bem. Então Social. assume-se tal e qual como a declaração de princípios da fundação do próprio partido, não é? Como Francisco Sá Carneiro, Como na Francisco Sá altura, Carneiro. ele próprio esclareceu. Aliás, é uma coisa curiosa, porque disseram que eu fui presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro. não é? Exatamente. E há uma entrevista muito curiosa dos primeiros dias, logo a seguir ao 25 de abril de 74, que é uma pergunta de um jornalista alemão que vem a Lisboa perceber toda esta situação que se passava na altura e pergunta a Francisco Sá Carneiro: mas para eu perceber, diga-me uma coisa, se fosse um partido na Alemanha, era CDU ou SPD? E Sá Carneiro não pensou duas vezes. SPD. Muito bem. Voltando então à questão, no Partido Socialista, o seu amigo Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina para presidente, para Para secretário-geral? secretário-geral. Para Presidente. Estou sempre com esta. O presidente é sempre o mesmo. Sempre Carlos o César. Eu a escolher o secretário-geral do Partido Socialista. bem, Sim. eu acho que Quem isso era preferia? O seu amigo Pedro Nuno Não, Santos isso eu acho que era um ou o abuso. seu colega Eu Fernando acho que era um Medina? abuso da minha parte. Eu não admitiria Que se que um imiscuíssem nos socialista assuntos do... tentasse fazer isso com o PSD. Exatamente. Portanto, eu não vou
cometer. Agora, percebendo que um é mais radical do que o outro, Certo. não é? Portanto, e dentro daquilo que eu tenho estado a dizer, preferiria o mais conservador. Muito bem. O que é mais fácil acontecer? Nós descobrirmos a que velocidade circulava o carro do ministro Cabrita ou Pedro Passos Coelho voltar ao PSD? Não, eu acho que é descobrir a que velocidade vai ir ao carro do ministro Cabrita. Aliás, eu acho que já toda a gente sabe a que velocidade é que ia, ou pelo menos acima de que velocidade Acima é de que que- ia. Exatamente, Exatamente, Pronto. exatamente. Porque ninguém sabe a velocidade, esse é que é o problema. Exatamente, sim, mas acima sabemos. já E sabemos. o acima não será A uma clássica para velocidade. fechar, Jorge. Muito bem. Então esta também acho que sei o que é que esta vai é um responder, mas é o clássico, esta clássico. aqui é óbvia. Rui Rio acordado ou Passos Coelho a dormir? Ui, a pensar tanto, não estava à espera. Nem eu. Não, mas a ver, eu gosto sempre, quer dizer, depende para que funções, não é? Para líder do PSD. Para fazer o quê? Para Líder do não, que o PSD. Rio nunca foi. Pronto, exatamente. Mas para líder da oposição. Não, neste momento o Rio acordado. Melhor do que o Passos Coelho a dormir. Mas surpreendeu-me. Esta Também resposta a mim. surpreendeu-me bastante. Também a mim. É o que temos, isto É o que temos, Claro, é o que temos. claro, é o que é o temos, que é há, o que como temos. diz a minha avó. É verdade. Jorge, para finalizar, da comissão de inquérito, peço que escolhas uma pergunta É verdade. e com esta terminamos. Temos aqui há algumas questões, mas Força. tenho uma Fica a aqui teu critério. que há poucas semanas Paulo Rangel deu uma entrevista que deu muito que falar, sobretudo por ter dito que estava a ser preparada contra ele uma campanha interna para expor a sua orientação sexual. Quer comentar esta lamentável situação? Não, só o facto de ele ter tido essa necessidade É sinal que... é sinal já para lamentar. Claro, Certo. exatamente. E portanto não vou insistir numa coisa que eu acho que não tenho nenhuma perspectiva. Quer dizer, eu não vivo nem mais feliz nem mais infeliz com qualquer tipo de comentário ou qualquer tipo de extrapolação que se possa fazer sobre uma matéria dessa natureza. Muito bem. Muito boa Acha resposta. que Passos Coelho vai voltar? Acha mesmo? Não sei, eu acho que agora, sinceramente, ele tem alguns desafios na vida muito mais importantes do que qualquer outra questão. Tem questões pessoais, toda a gente, não vou agora estar aqui Sim, sim, Claro, sim, claro, sim. mas, quer dizer, mas todos sabem e todos compreendem que ele tem neste momento outras prioridades na vida pessoal e até profissional do que propriamente estar a pensar se volta para a política ou não. Conhecendo, eu acho que ele tem a política na veia, não é? Claro. Portanto, ou seja, E o bichinho não morre, como sabemos. isto não é é? muito difícil depois de se desintoxicar por completo pela política. Mas uma coisa tenho a certeza: vive bem qualquer uma das situações, do voltar ou do não voltar. E, portanto, está sereno nessa matéria. E acho que todos lhe devemos, pelo menos, todos, e quando digo todos, é mesmo aqueles que o atacaram de uma Todos os forma portugueses. vil, todos os portugueses, de deixá-lo em paz. Claro que sim. Não é? E, portanto, Claro. não vou ser eu que o vou pôr em Massacrar. guerra. Não é? Pôr em guerra. Portanto, é deixá-lo em paz. Claro. Certíssimo. Com Carlos, isto, quer mandar beijinhos para casa? É sempre um momento final do é sempre o nosso momento final. nosso Não, programa. Beijinhos não para tenho casa. família na Madorna. Para os seus eleitores da Não, Madonna. mas não tenho família na Madorna, portanto aí... Manda para a minha, não há problema. Então pronto, então mando um grande beijinho e um abraço para os familiares do Otávio. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Carlos, foi um prazer Foi um tê-lo prazer, aqui. foi um grande prazer. Obrigado. Obrigado por ter vindo. E com isto foi mais um Bancada. Não percam depois da manhã. É Teremos verdade. outro episódio Temos do outro especial episódio. Autárquicas. Depois da manhã é... Não se pode dizer. Não se Não se pode. pode- Boa, Carlos. É Boa, lamentável, boa, boa. é lamentável. É lamentável. Mais que a terra, mais que o mar, Cascais é também governar bem, para vivermos melhor. Para poder expressar a todos e acreditar que
Quem faz Cascais são as pessoas e saber respeitar. Viva Cascais, todos em união, a cantar a canção. Viva Cascais, somos um só porque somos iguais. Todos somos Cascais. Viva Cascais, todos em Mesmo sendo mauzinho. Não, quero agradecer porque foram de uma grande simpatia. Essa quer ser mauzinho, está a ver?